Estava comprando a casa dos sonhos da minha noiva, então ela exigiu que eu colocasse o nome do irmão dela na escritura, mas descobri que na verdade ele é o ex dela e seu primeiro amor, e que ela tem mentido por anos. Eu, 30 anos, estive com minha noiva, 26 anos, por mais de 5 anos. Eu e Tina nos conhecemos em um restaurante onde ela tinha acabado de começar a trabalhar no balcão e eu fui com meu amigo fazer o pedido. Não conseguia tirar os olhos dela pois ela era absolutamente deslumbrante e tinha a voz mais doce. Depois de fazer nosso pedido continuei dizendo ao meu amigo quão linda ela era e como não conseguia parar de pensar nela, ele me disse para simplesmente convidá-la para sair, porém eu estava nervoso e com medo de ser rejeitado. Peguei uma caneta e um papel, escrevi meu nome e número, e fui pegar nossa comida quando ficou pronta. Quando paguei passei o bilhete para ela e ela corou ao perceber que eu havia escrito meu número. Ela me ligou naquela noite e conversamos por horas. Foi como se nos conhecêssemos a vida toda. Ela é a primeira garota que já conheci e com quem realmente fui feliz. Ela me faz sorrir infinitamente. Meus pais e minha irmã também a conheceram e gostam dela tanto quanto eu. Para te dar um pouco de contexto, Tina e eu vimos de origens muito diferentes. A infância dela foi difícil. Ela cresceu como órfã porque sua mãe a abandonou quando era bebê, sem nome, sem informações, sem data de nascimento, nada. Conforme ela cresceu, nunca foi adotada. Teve que passar por um monte de lares adotivos e me contou como foram horríveis para ela. Ela tem um primo chamado Kyle que aparentemente descobriu sobre a existência dela e entrou em contato quando ela tinha 16 anos. Ela e o irmão são extremamente próximos desde o início. Minha namorada deixou bem claro para mim desde o início que o irmão dela era a pessoa mais importante da vida dela e eu entendi pois também tem uma irmã mais velha, então compreendo esse vínculo entre irmãos. A parte complicada era que ela frequentemente cancelava nossos planos de última hora para sair com ele se ele pedisse. Ela mencionou que ambos sofriam de ansiedade de separação e isso se mostrava na forma como ela o priorizava em relação aos nossos planos. Houve momentos em que discutimos futuras viagens, pensando inicialmente que seríamos apenas nós dois, mas então ela me disse que queria levar o irmão junto. Uma vez durante uma estação ele ligou sem motivo aparente e ela ficou estressada sentindo a necessidade de voltar correndo para casa porque aparentemente ele queria que ela estivesse lá. Ela deixou claro que ele era sua prioridade número 1, o que me deixou com um sentimento perturbador de que mesmo se estivéssemos casados eu ainda poderia ser o segundo em relação ao irmão dela. Era quase como se eu tivesse que competir com ele, o que era uma sensação estranha. Além disso, ele frequentemente ligava para ela durante nossos encontros resultando em conversas telefônicas de 15 a 30 minutos que interrompiam nosso tempo juntos. Minha namorada morava em um apartamento pequeno com outros 2 colegas de quarto quando a conheci. Seu irmão Kyle sempre arranjava uma desculpa para aparecer. Uma vez quando fiz uma videochamada com ela ouvi dormindo bem ao lado dela. Me senti extremamente desconfortável e a questionei sobre isso. Ela me disse que o irmão geralmente dormia no sofá na sala, mas naquela noite ele não queria ficar sozinho pois estava passando por um término difícil. Mais tarde eu disse a ela que não me sentia confortável em ter que dividir a cama com outro homem, mesmo que fosse seu irmão. Ela argumentou que o sofá-cama era desconfortável e que a cama dela era maior para os dois. Eu disse a ela que era estranho ele ficar tanto na casa dela quando eu nem mesmo fazia isso, e em vez de ir para a casa de um amigo ele queria passar a noite com ela. Tina desconsiderou dizendo que eu estava pensando demais e que não era um grande problema. Ela me disse que eu não entenderia porque não era tão próximo da minha irmã quanto ela era do irmão. Comparado com a infância de Tina, a minha foi relativamente melhor. Cresci em uma casa rica e tinha 2 pais amorosos. Também tinha uma irmã mais velha com quem eu era próximo. Por isso, quando descobri sobre a infância de Tina, meu coração se partiu ao saber que ela nunca teve a chance de crescer em um lar estável. Por isso, sempre tentei dar a ela o máximo de amor e afeto possível. Ela e eu tínhamos um relacionamento feliz, então decidimos morar juntos após namorarmos por 7 meses. Ela me contou que seu aluguel estava acabando e como eu morava em minha própria casa e pagava minha hipoteca, ela me pediu para se mudar comigo. Desde o início, sempre a apoiei financeiramente já que tenho um emprego muito bom, ganho em 6 dígitos, e ela estava ciente disso. Inicialmente eu queria pedir a ela para dividir o aluguel, mas depois me senti mal e deixei para lá. Ela ainda estava estudando durante esse tempo, então acabei cobrindo todas as despesas dela como livros, necessidades diárias como comida e gasolina, e tudo mais. Honestamente, não era exatamente minha coisa favorita, mas eu amava e ela realmente precisava da ajuda. Eu continuava me tranquilizando que isso valeria a pena assim que ambos nos formássemos, conseguíssemos bons empregos e nos tornássemos mais financeiramente independentes. No entanto, conflitos surgiam periodicamente. Eu sentia que como era eu quem pagava por tudo deveria ter a palavra final nas decisões. Uma vez Tina convidou o irmão para passar o fim de semana pois queria que eu me aproximasse dele já que ele estava querendo vir para se divertir há um tempo. Concordamos e comprei algumas latas para ele. Quando o irmão dela chegou ele me ignorou completamente e foi direto abraçar Tina. Eles se abraçaram de forma incomum e depois Tina o apresentou para mim. Eu sorri educadamente para ele enquanto ele não demonstrou emoção alguma. Então ele se sentou no nosso sofá e mandou Tina lhe trazer algumas bebidas. Uso a palavra mandou porque foi exatamente isso que ele fez. Fiquei bastante surpreso pois nunca tinha falado com Tina daquela maneira. Durante toda a noite o irmão dela foi um tremendo idiota comigo. Por exemplo, ele olhou em volta da nossa casa e disse como eu provavelmente era um preguiçoso que dependia do meu pai para tudo. Eu esclareci que trabalhei duro na faculdade para conseguir meu emprego confortável e que estava pagando a hipoteca da casa dele sozinho. Ele então riu e começou a falar sobre como tinha sido promovido recentemente.
Para contextualizar, ele trabalhava em um restaurante há 8 anos e foi promovido a gerente lá. Enquanto Tina e eu o parabenizávamos, ele me ignorava novamente e dizia para Tina como queria levá-la para jantar, já que fazia muito tempo que os dois não saíam juntos e como sentia falta dos passeios de carro longos com ela. Tina concordou e eles começaram a falar sobre todos os bons momentos que tiveram juntos, o que me deixou muito desconfortável de ouvir. No entanto, minha namorada percebeu que eu não estava me divertindo e estava quieto, então fomos para o meu quarto para conversar. Nossa discussão aparentemente demorou muito e seu irmão invadiu nosso quarto gritando por Tina e dizendo como sentia falta dela. Tina garantiu a ele que estaríamos saindo em breve, mas ele nos pediu para voltar logo. E frustrado eu disse a ele para sair. Eu estava realmente ficando frustrado com o quanto ele estava grudado em Tina e me intrigava que ela não visse isso. Depois de resolvermos as coisas, decidimos voltar, pois eu não queria impedir minha namorada de passar tempo com o irmão. Ela parou para usar o banheiro e eu esperei no corredor. De lá eu podia ouvir o irmão dela gritando com a nossa TV e ele parecia completamente bêbado. Foi então que notei que ele estava bebendo continuamente desde que chegou e já tinha quase 6 latas quando Tina saiu do banheiro. Ele começou a dizer a ela como gostaria que tivessem em um bar e se divertido juntos, já que aquilo estava chato e ele queria sair. Tina deve ter percebido que ele estava bastante bêbado, então ela disse a ele que deveria descansar um pouco, já que ele iria embora de carro. Seu irmão bêbado continuou dizendo como odiava o fato de ela estar comigo e como desejava que eu nunca tivesse entrado em sua vida. Fiquei irritado e honestamente não me importei com o que o motivou a dizer isso. Exigi saber qual era o problema dele, já que claramente não havia irmão neste mundo que fosse tão envolvido na vida da irmã, mas ele respondeu gritando e me atacando. Eu tenho 1,90 metros e sou muito mais alto que ele, então tive que me conter para não machucá-lo seriamente. Tina estava me implorando para não machucá-lo enquanto ele continuava gritando obscenidades para mim. Eu dei apenas um toque nele e ele desmaiou. Tina gritou que eu o tinha matado, mas ele estava apenas inconsciente e ela checou se ele estava respirando. Eu disse a ela que ele poderia dormir no sofá até se sentir melhor. Tina então se virou para mim e disse que o que eu tinha feito era imperdoável. Eu disse a ela que se fosse o caso ela era bem-vinda para me deixar. Vi seus olhos se encherem de lágrimas, mas eu estava cansado demais para discutir, então fui para o meu quarto e simplesmente dormi. No dia seguinte, quando acordei, o irmão não estava em lugar nenhum. Quando perguntei a Tina, ela me disse que ele queria que ela pedisse desculpas para mim pela noite anterior e que ele não iria prestar queixa contra mim. Eu ri e disse a ela que seu irmão tinha sorte de eu não ter prestado queixa contra ele, pois ele foi quem me atacou bêbado. Tina ignorou e me disse que estava arrependida por ter ficado brava comigo na noite anterior. Aceitei suas desculpas. Desde então ele sempre me evitou o máximo que pôde. Obviamente Tina continuou a vê-lo todo fim de semana, mas ele nunca mais apareceu na minha frente. No terceiro ano do meu relacionamento com Tina eu estava seriamente esgotado por ser o único suporte financeiro da casa. Ela basicamente esperava que eu cuidasse de todas as despesas relacionadas à faculdade, mesmo que ela tivesse suas próprias economias de todos os empregos de meio período que havia feito. Ao mesmo tempo comecei a perceber como ela começava a se sentir no direito, como se todo o meu apoio fosse dado de graça. Quando ela finalmente conseguiu um estágio, pensei que agora ela poderia ser um pouco mais financeiramente independente. No entanto, ela gastava seu dinheiro em itens de luxo como sapatos ou bolsas. Ela tinha toneladas de sapatos, embora raramente os usasse, e algumas bolsas caras. Eu ainda estava preso cobrindo todas as suas necessidades básicas. Começamos a brigar muito com discussões se resumindo a ela me dizendo para não ditar suas escolhas e eu a comparando a uma criança mimada. Eu me senti obrigado a cuidar dela. Quase um ano após sua formatura, ela ainda não havia conseguido emprego. Sua autoestima estava arrasada nos primeiros 5 meses pós-graduação, pois ela se dedicou ao máximo, mas as constantes rejeições provavelmente tiveram um impacto. O que realmente me irritava era que eu vinha sugerindo que ela poderia ter conseguido um emprego de meio período nesse meio tempo para ganhar algum dinheiro, mas ela nunca o fez. Mesmo sem estar ganhando um centavo, ela constantemente gastava dinheiro com o irmão ou até mesmo enviava-lhe um dinheiro todo mês. Se eu questionasse, ela me dizia que ele precisava de ajuda e que eu ganhava mais do que o suficiente, então não deveria ser egoísta. Isso me deixava muito irritado, já que ela estava enviando meu dinheiro sem permissão e esperava que eu ficasse bem com isso. A frustração por apoiá-la e ao irmão dela vinha se acumulando dentro de mim há algum tempo e tudo isso explodiu. O ponto de ruptura chegou na noite anterior ao vencimento das parcelas do empréstimo estudantil e da conta de telefone dela. Ela me ligou pedindo ajuda e perdi a cabeça. Gritei e a chamei de pessoa ingrata que apenas me usava para dinheiro sem fazer nada por si mesma. Eu disse que nosso relacionamento era uma farsa, que eu merecia algo melhor, uma verdadeira parceira, não uma filha mimada. Eu disse a ela que estava pensando em terminar com ela. Ela imediatamente começou a soluçar e pedir desculpas a mim. Ela me disse como iria fazer melhor e como não tinha ideia de que eu me sentia assim. Ela se sentiu terrível pelo que eu estava passando. Felizmente, desde essa conversa ela cumpriu suas palavras. Ela começou a procurar outro emprego. Não ajudou mais tanto o irmão como antes e uma vez que arrumou um emprego começou a contribuir com as contas. Pela primeira vez eu me senti muito melhor em nosso relacionamento, sabendo que ela agora era quase uma parceira igual. Decidi pedir Tina em casamento em setembro do ano passado com o objetivo de nos casarmos em junho deste ano. Ela aceitou meu pedido e postamos sobre isso nas redes sociais. No entanto, quando ela estava indo visitar o irmão no fim de semana, notei que ela havia tirado a aliança de noivado. Quando questionada, ela me disse que o irmão era muito sensível e que ela iria delicadamente contar a ele sobre nosso noivado. Eu ri e perguntei por que isso era tão importante. Mas ela me disse para não interferir, dizendo que ele era sua família e ela sabia como lidar com ele. Isso era verdade. Então eu deixei pra lá.
Eu queria fazer algo legal para mim e Tina, então depois de verificar minhas finanças percebi que poderia facilmente comprar uma casa para nós. A casa em que eu morava atualmente eu poderia alugar e ganhar algum dinheiro extra. Eu queria comprar esta casa como um presente de casamento para nós dois e começar do zero com a Tina. Até conversei com um corretor que poderia nos ajudar a encontrar algumas propriedades bonitas. Tina ficou surpresa e feliz quando contei essa novidade a ela. Ela me abraçou e disse como mal podia esperar para começar o próximo capítulo da vida comigo. Ao longo dos meses procuramos nossa casa perfeita. Tina tinha muitas opiniões sobre essas casas e não estava pronta para fechar negócio. No entanto, no final conseguimos encontrar nossa casa dos sonhos com um quintal enorme, exatamente o que queríamos. Além disso, fica a apenas 1h30 do meu escritório e a Tina trabalha principalmente em casa, então estamos prontos. Como eu estava comprando esta casa para nós, obviamente coloquei meu nome e o da Tina na escritura da casa. No entanto, a Tina teve um problema com isso. Ela exigiu que, como eu já tinha uma casa em meu nome, deveria colocar o nome dela e o do irmão dela na segunda casa. Fiquei chocado. Perguntei se ela estava brincando. Por quê? Porque eu incluiria o nome do irmão dela na escritura da nossa casa. A Tina me disse que não tinha bens em seu nome já que não tinha pais e me contou o quão insegura se sentia por não trazer nada para o nosso casamento. Então ela queria que o nome dela estivesse na casa. Quanto ao irmão dela, ela me disse o quão importante ele era para ela. Então ela queria que eu incluísse o nome dele já que ele também seria parte da família. Eu recusei e tivemos uma grande briga. No calor do momento eu disse o quão estranho era ela sempre trazer o irmão dela para a conversa e que mesmo tendo irmãos o relacionamento dela com o irmão parecia estar ultrapassando limites. Ao ouvir isso a Tina começou a chorar e saiu de perto de mim. Mais tarde naquela noite ela voltou a falar sobre como esperava que eu adicionasse o nome dela e do irmão dela na escritura da casa, pois era a coisa certa a fazer e o quanto significaria para ela se eu incluísse a família dela. Ela continuava insistindo no assunto e eu simplesmente a ignorava. A tensão entre nós cresceu pois a discussão sempre voltava para essa exigência. Parecia um ciclo sem fim com ela expressando a importância de incluir o irmão na propriedade da casa e eu lutando para entender por que isso sequer era considerado. Eu estava preso em um turbilhão de confusão, frustração e um crescente sentimento de desconforto em relação a toda a situação. Então, na semana passada encontrei a melhor amiga da Tina, Beth, em uma cafeteria perto do meu escritório. Parece que ela tinha uma entrevista com uma empresa próxima. Já conversei com a Beth várias vezes junto com a Tina. A Tina não tem muitos amigos, então a Beth e ela eram bem próximas. A Beth me parabenizou pelo casamento que estava por vir e brincou que eu agora seria um homem casado. Eu sorri desconfortavelmente. Ela perguntou sobre nossos planos de casamento e me vi lutando para responder honestamente. Durante esse tempo eu estava pensando se tinha feito a coisa certa em pedir a Tina em casamento já que estávamos tendo brigas contínuas sobre a escritura da casa. Eu nem conseguia falar sobre isso com ninguém pois não queria que minha irmã ou meus pais tivessem uma má impressão da Tina. Sentindo meu desconforto, a Beth pressionou por mais informações, e incapaz de me conter decidi contar a ela sobre o pedido estranho da Emily em relação à escritura da casa. Eu contei como a Tina estava me exigindo para incluir o nome do irmão dela e se recusava a recuar. Os olhos da Beth se arregalaram de surpresa e ela me disse que isso era realmente estranho. Eu disse a ela que era exatamente o que eu sentia. Pela primeira vez me senti validado por alguém ver como era estranho o pedido da minha noiva porque parecia que eu estava ficando louco. Beth hesitante me perguntou se eu conhecia toda a história sobre a Tina e o irmão dela, Kyle. Balancei a cabeça confuso. Foi quando Beth revelou o segredo. Aparentemente o suposto irmão da Tina não é realmente irmão dela. Quando a Tina estava crescendo em diferentes lares adotivos, ela conheceu o Kyle, que também era órfão. Eles se tornaram muito próximos rapidamente e começaram a se apresentar como irmão e irmã para outras pessoas. Eles não tinham família, então fingir serem irmãos dava a eles algum tipo de conforto e estabilidade. No entanto, quando cresceram perceberam que outras pessoas achavam o relacionamento deles muito estranho. O Kyle sempre interferia nos relacionamentos da Tina e os ex-namorados dela não gostavam de tê-lo por perto. Então foi por isso que ela começou a dizer às pessoas que o Kyle e ela eram primos, para que as pessoas pensassem que eles eram realmente parentes. Isso significava que eles podiam sair e passar tempo juntos sem que seus parceiros se incomodassem com isso. Beth me contou que as namoradas do Kyle também tinham um problema com a Tina, mas quando percebiam que ela era irmã dele não se importavam muito com ela. Enquanto Beth compartilhava essas revelações, uma mistura de choque, confusão e um leve sentimento de traição me invadiu. A base de confiança na qual eu acreditava que meu relacionamento estava construído começou a ruir. Beth continuou dizendo como ela achava que eu já sabia disso já que a Tina estava noiva de mim e ela esperava que a Tina tivesse sido sincera comigo até agora. Abanei a cabeça e disse a ela que a Tina nunca me disse nada disso e eu estava vivendo com a suposição de que ela ia sair com o irmão dela todo fim de semana. Beth assentiu compreensivamente e me disse que também achava o relacionamento deles muito próximo, mas não era lugar dela para julgar, então sempre manteve suas opiniões para si mesma. Desde essa conversa com a Beth minha cabeça está a mil. Estou tentando agir o mais normal possível na frente da Tina porque não sei como abordar isso. Estou sem palavras e há muito o que pensar. Tenho medo de trazer isso à tona e descobrir que ela tem mentido para mim durante todo o nosso relacionamento. Isso pode ser o fim de nós porque não sei se consigo confiar nela novamente. Devo terminar meu relacionamento com minha noiva porque ela tem mentido para mim sobre o irmão dela? Devo dar a ela o benefício da dúvida pelo bem dos anos que passamos juntos? Por favor, Reddit, me ajude.
Atualização. Agradeço por todos os conselhos, agora sei como proceder a partir daqui. Sempre pensei em maneiras de transformar uma situação negativa em uma situação positiva, e mais importante, de não agir ou alimentar emoções negativas, mas foi difícil ver como fazer isso nos últimos dias. Para a maioria daqueles que estão me dizendo para terminar o relacionamento, acredito que seja o melhor caminho a seguir. Antes disso, preciso ter uma discussão aberta com a Tina e ouvir o lado dela da história. Caso contrário, isso vai me incomodar pelo resto da vida sobre por que ela mentiu para mim. Também entrei em contato com meus pais e contei a eles tudo. Meus pais me disseram a mesma coisa que todos nos comentários têm dito. Eles não querem que eu siga com o casamento e estão contentes que a Tina e eu não estejamos vinculados um ao outro por propriedades ou finanças. Então será fácil para mim encerrar as coisas. Vou atualizá-los assim que a confrontar. Atualização 2. Então, finalmente sentei para conversar com a Tina ontem. Confrontá-la foi tanto nervoso quanto necessário. Eu precisava de respostas e devia a mim mesmo e ao nosso relacionamento chegar ao fundo das coisas. Não fui indireto e disse a ela diretamente que tinha encontrado a Beth e ela tinha revelado tudo sobre o relacionamento dela com o Kyle. Os olhos da Tina se arregalaram de choque quando ela perguntou o que exatamente eu queria dizer com isso. Eu disse a ela que sabia que ela e o Kyle não eram primos e ele não era irmão dela. Tina pareceu surpresa e seus olhos nervosamente passearam pela sala. Ela gaguejou por um momento antes de tentar explicar. Ela admitiu a mentira sobre o Kyle ser seu irmão, mas justificou como um mecanismo de enfrentamento de seu passado difícil. Ela me contou como crescendo em um lar adotivo encontraram consolo em criar um vínculo que era mais do que apenas amizade. Quando cresceram perceberam que as pessoas os julgavam, então para evitar julgamentos e interferências de outros decidiram se apresentar como primos para evitar complicações desnecessárias em seus relacionamentos. Ouvindo senti uma mistura de raiva, traição e tristeza. Eu não conseguia entender por que Tina não poderia ter sido honesta comigo. Não se tratava de Kyle não ser seu irmão biológico, mas sim dos anos de engano e da tensão que isso causou em nosso relacionamento. Eu disse a ela que estávamos prestes a nos casar e ela continuou conscientemente mentindo sobre ele ser seu irmão. Quando a pressionei sobre a demanda de incluir Kyle na escritura da casa, a justificativa de Tina se transformou em um apelo emocional. Ela alegou que ele tinha sido seu apoio constante e âncora, e incluí-lo era um símbolo do que as famílias fazem um pelo outro. Eu disse a ela que ia me casar com ela e começar uma família com ela, mas em vez de me considerar parte de sua família, ela queria incluir um cara que conheceu em um lar adotivo e o chamava de irmão. Tina começou a chorar e me disse como o relacionamento deles era puramente platônico. Isso me fez rir e eu disse a ela que a maneira como Kyle se comportava ao redor dela não era de forma alguma platônica. Questionei se ela tinha estado me traindo com ele às minhas costas esse tempo todo, mas ela veementemente negou. Eu a interroguei e perguntei se ela e ele nunca tinham tido algo romântico. Desmoronando, ela finalmente admitiu que ele tinha sido seu primeiro namorado e eles foram os primeiros um do outro. Ela me disse que foi por um período muito curto e eles terminaram imediatamente quando perceberam que não eram certos um para o outro. Ela continuou enfatizando como eles se amavam apenas platonicamente. Agora, porém, minha paciência se esgotou e eu não podia mais aceitar essas desculpas. Eu expressei meu nojo pelas mentiras que ela tinha contado durante todo o nosso relacionamento. Eu disse a ela que não podia mais estar com ela depois de saber o que sabia. Isso a fez chorar ainda mais e ela começou a dizer como era por isso que ela tinha escondido esse segredo por tanto tempo. Ela tentou me fazer sentir culpado dizendo como eu também a estava deixando, assim como sua mãe fez anos atrás, e como ela não poderia viver sem mim. Eu disse a ela que não podia continuar o relacionamento, que a base da confiança tinha se desmoronado irremediavelmente. Naquele momento eu não me importava mais com os sentimentos dela e pedi para ela me devolver meu anel de noivado. O anel pertencia à minha avó e era uma herança de família. Eu havia dado a ela com a permissão de minha mãe pensando que ela e eu poderíamos começar uma família juntos. No entanto, agora que eu tinha terminado com ela, não queria que ela levasse o anel. Ela me implorou para não terminar o noivado, mas eu mantive minha posição. Então Tina começou a se recusar a me devolver o anel dizendo que eu tinha dado a ela. Então agora era dela. Eu lembrei a ela que o que ela tinha feito comigo equivalia a um catfish, já que ela dependia financeiramente de mim durante todo o relacionamento e então mentiu sobre seu suposto irmão. Eu disse a ela que ela não ia sair da minha casa até eu ter meu anel de volta. Relutantemente ela tirou o anel enquanto chorava e me acusava de ser insensível. Pedi a ela para fazer as malas e sair da minha casa dentro de 1 hora. Apesar de seus apelos e promessas de mudança, eu permaneci firme em minha decisão. A pessoa que eu achava que conhecia era uma fachada e eu não queria mais nada com ela. Desesperada, Tina chamou Kyle para buscá-la. No entanto, quando ele soube que eu havia descoberto o relacionamento deles, ele se recusou a se envolver, talvez sabendo que se ela aparecesse na minha casa eu lhe daria uma surra. Tina não teve escolha a não ser chamar um Uber. Enquanto ela saía, ela me disse que estava arrependida por tudo e que esperaria por mim. Eu a ignorei e fechei a porta na cara dela. Tudo isso me deixou com uma mistura de emoções, traição, desgosto, mas também uma nova clareza. Dói saber que minha garota dos sonhos se revelou uma fraude e que aos 30 anos tenho que começar a namorar de novo. No entanto, estou feliz por ter descoberto isso antes de nos casarmos ou comprarmos a casa. Caso contrário, isso teria sido um show muito maior. Atualização 3. Obrigado a todos que têm enviado mensagens de apoio para mim no último mês.
Para aqueles que compartilharam suas próprias histórias de infidelidade ou ofereceram conselhos, obrigado. Suas palavras foram fundamentais para mim ao navegar por essa jornada. Vou buscar terapia como muitos de vocês aconselharam. Entendo que com o tempo essa dor diminuirá, mas ainda dói. Felizmente minha irmã e meus pais têm me acompanhado regularmente. Bloqueei Tina em todos os lugares e troquei as fechaduras da minha porta como alguns de vocês aconselharam. Também instalei câmeras ao redor da minha casa, apenas por precaução, embora duvide que Kylie ou Tina aparecerão. Esta será minha última atualização por enquanto, pois não quero ser lembrado da traição dela. Próximo relato. Finalmente pedi o divórcio do meu marido preguiçoso depois que ele me humilhou durante um jantar com sua ex. Peguei nosso filho e saí de casa. E agora ele está implorando por uma nova chance. Eu, uma mulher de 28 anos, recentemente deixei meu marido, Carson de 28 anos, após uma briga sobre seu comportamento durante um jantar com sua ex-namorada. Agora ele e todos os nossos amigos me acusam de exagerar e ser muito sensível. Então estou aqui em busca de opiniões imparciais e objetivas. Carson e eu estamos casados há 5 anos e temos um filho de 4 anos. Estávamos juntos na faculdade e nos casamos logo após a formatura. Eu larguei meu emprego por alguns meses após o casamento, mas voltei a trabalhar 6 meses após o nascimento do nosso filho. Foi uma decisão difícil, mas necessária, pois a renda de Carson não era suficiente para nós três. Decidi usar meu diploma e contribuir para as despesas da casa. Essa decisão gerou muitas discussões, pois Carson achava que isso era um insulto a ele e mostrava falta de confiança nas suas habilidades. Levei um tempo para convencê-lo de que não era o caso, mas sim que eu acreditava que duas cabeças pensavam melhor que uma e que era importante para mim trabalhar. Ele ficou chateado por um tempo, mas eventualmente aceitou, já que isso lhe permitiu tirar um tempo do trabalho e passar com nosso filho. O problema era que eu acabava fazendo tanto o trabalho doméstico quanto o meu emprego. Carson é personal trainer em uma academia local, então seu trabalho é fisicamente mais exigente que o meu. Eu tenho um trabalho de escritório, mas ainda é cansativo e exige longas horas. Concordamos que ele faria pelo menos algumas das tarefas domésticas quando voltei a trabalhar, mas eu sempre chegava em casa e encontrava o trabalho mal feito. A desculpa dele era que estava muito cansado e acabávamos brigando por isso. Eventualmente desisti de tentar fazer com que ele ajudasse e comecei a fazer tudo sozinha. Fiquei tão estressada com o trabalho, as tarefas de casa e cuidar do nosso filho que acabei começando a fumar. Ele buscava nosso filho na creche, mas eu sempre o levava porque Carson queria dormir até mais tarde na maioria dos dias. Eu fazia toda a cozinha, limpeza e lavanderia, além de meu trabalho, então ocasionalmente as refeições não saíam perfeitas porque eu não sou uma super-heroína. Passei os últimos anos vivendo assim, suportando as piadas incessantes de Carson sobre minha má cozinha, o que ironicamente era culpa dele por não saber cozinhar. Aguentei tudo isso pelo bem do meu filho, pois sabia que sair de casa teria um impacto negativo na vida dele. No ano passado desisti e contratei uma empregada, cujo salário sai do meu bolso. Isso levou a mais zombarias de Carson, que achava que isso refletia mal nas minhas habilidades de dona de casa. Ele constantemente mencionava como sua mãe, tias e outras mulheres que conhecia conseguiam equilibrar trabalho e cuidados com a casa e a família. Eu argumentava que essas mulheres provavelmente tinham maridos mais apoiadores, mas ele apenas ria e dizia que era brincadeira, o que me irritava ainda mais. Tivemos bons momentos ocasionalmente, mas o que ficou marcado foram as vezes que ele me irritava. Pensei em divórcio por um bom tempo, mas finalmente perdi a paciência na semana passada quando ele trouxe sua ex-namorada Emily para jantar. Ela foi seu par no baile de formatura do ensino médio e eles ficaram juntos por quase 6 anos até se separarem para ir a faculdades diferentes. Carson a encontrou no supermercado e a convidou para jantar sem me consultar, o que já foi um desrespeito. Eu sabia que eles tinham um passado juntos porque muitos amigos dele ainda mencionavam Emily e faziam piadas sobre isso mesmo depois de nos casarmos. Durante o jantar, Carson foi excessivamente amigável e flertou com ela, claramente tentando me irritar, e funcionou. O pior foi quando ele começou a fazer piadas sobre eu ser uma péssima dona de casa, dizendo que eu tinha sorte de ter um emprego para usar como desculpa porque caso contrário ele não poderia explicar minhas habilidades culinárias miseráveis para os convidados. Emily, sendo uma mãe que fica em casa, foi exaltada por Carson como alguém que fazia tudo melhor do que eu. Ele mencionou que ela estava no supermercado comprando ingredientes para fazer um prato francês para o marido dela e fez piadas sobre como eu nunca faria algo assim. Ele ainda zombou de mim por fumar, dizendo que eu só queria mostrar o quanto estava estressada, mas na verdade não fazia muito. Quando ele disse para eu observar e aprender, quase chorei, mas não queria dar a Emily a satisfação de me ver chorar. Foi uma experiência humilhante. Depois de servir a sobremesa, decidi que iria embora naquela noite. Esperei Carson ir para a cama e depois que ele dormiu arrumei algumas roupas e itens necessários. Peguei algumas coisas do nosso filho. Chamei um táxi e fui para a casa dos meus pais. Cheguei perto da meia-noite e assim que minha mãe abriu a porta comecei a chorar. Meu filho também começou a chorar pois estava confuso. O trouxe comigo porque não confiava que Carson poderia cuidar dele sozinho. Meus pais me acolheram sem fazer perguntas. Quando meu filho foi para a cama, consegui me acalmar e contar tudo a eles. Eles me ouviram pacientemente e disseram que eu poderia ficar o tempo que precisasse e que meu pai me colocaria em contato com um advogado em breve. Carson só descobriu que eu tinha saído na manhã seguinte. No dia seguinte, Carson me ligou apavorado perguntando onde eu estava. Contei a verdade e disse que não aguentava mais o comportamento dele, que ia pedir o divórcio. Ele riu e disse para eu parar com o drama e voltar para casa. Isso me enfureceu. Então comecei a gritar e disse que ele era incompetente, preguiçoso, egoísta e misógino e que preferia ser solteira para o resto da vida. Voltar para ele. Só então ele percebeu que eu estava falando
falando sério, e em vez de se desculpar começou a brigar comigo dizendo que eu estava exagerando e fazendo um drama por nada. Ele afirmou que só estava tentando aliviar o clima com Emily e que eu não deveria levar a sério. Mas as piadas dele não eram engraçadas, eram cruéis e mesquinhas, especialmente considerando que eu já estava fazendo o meu melhor. Ele continuou insistindo que estava brincando e que não significava nada. Eu não consegui explicar que não estava deixando ele apenas pelas piadas. Havia muitos fatores envolvidos e eu já pensava nisso há muito tempo. Quando ele finalmente entendeu que não era só sobre as piadas, começou a se fazer de vítima me acusando de enganá-lo, pois eu já planejava deixá-lo há algum tempo e isso foi a gota d'água. Foi uma conversa frustrante. Então desliguei porque não queria perder a calma novamente. Achei que não haveria como conversar e explicar as coisas para ele porque ele era irracional. Me arrependi de ter me casado com ele. Depois da ligação ele envolveu todos os nossos amigos e todos começaram a me enviar mensagens dizendo que eu estava sendo extremamente injusta. Recebi uma enxurrada de mensagens dizendo que eu precisava pensar na nossa família e no nosso filho, e não deixar algumas piadas idiotas me afetarem. Expliquei que havia muitas coisas que eles não sabiam, mas continuavam dizendo que eu não deveria destruir um casamento e um lar por causa de algumas piadas. Fiz uma postagem explicando tudo e isso acalmou algumas pessoas. Carson viu a postagem e disse que se esses eram os problemas eu deveria ter dito a ele e ele teria mudado. Era ridículo porque eu já vinha falando sobre esses problemas por anos e ele nunca mudava. Era como falar com uma parede. E eu estava cansada. Mas após a postagem ele começou a dizer que mudaria e seria melhor e pediu uma última chance. Ele até conseguiu que alguns amigos tentassem me convencer a ficar prometendo que ele mudaria. O fato de ele continuar envolvendo nossos amigos só piorava as coisas, pois parecia que ele estava tentando me pressionar a não pedir o divórcio, o que era manipulativo e infantil. Eu não acreditava mais que ele pudesse mudar, pois já lhe dei muitas chances nos últimos anos, mas ele nunca mudou. Estava certa de que mesmo se eu ficasse ele faria um esforço por alguns meses e depois voltaria ao comportamento antigo. Eu não queria arriscar, estava cansada de ser uma mãe solteira apesar de ser casada e não achava que ele era um bom exemplo para nosso filho. Não queria que meu filho crescesse em um ambiente onde o comportamento de Carson fosse normalizado. Permaneci com Carson por tanto tempo pelo bem do nosso filho e agora estava deixando ele pelo mesmo motivo. Não via nada de injusto ou irracional no que eu estava fazendo, então pedi o divórcio há alguns dias e hoje Carson foi notificado. Ele ficou furioso, principalmente porque não queria o divórcio e porque percebeu que eu estava pedindo a guarda total do nosso filho e também exigindo ficar com a casa em que morávamos, ou vendê-la e dividir o dinheiro 60-40, com a maior parte ficando comigo. Essa casa foi um presente de casamento dos nossos pais, então achei justo ficar com ela ou dividir o dinheiro da venda, mas eu acreditava que merecia a maior parte por todo o esforço que fiz nos últimos anos. Não estava pedindo pensão, então achava que era um pedido justo. Carson achava que eu estava sendo irracional e que mesmo que eu quisesse o divórcio não deveria pedir a guarda total porque nosso filho é tanto dele quanto meu. Concordo, mas não acho que ele seja capaz de ser pai em tempo integral. Não estou tirando seu direito de visita. Ele pode ver o filho quando quiser, mas não pode ficar com ele o tempo todo. Hoje, depois de ser notificado, ele me ligou dizendo que eu estava sendo insana e exagerando. Disse que não concordava com o divórcio e agora com a guarda total e a casa achava que eu estava sendo histérica e irracional. Expliquei que cheguei a essa conclusão depois de muito pensar e que não foi fácil para mim também. Tentei ser racional, mas ele estava tão chateado que começou a chorar, o que tornou tudo muito constrangedor para mim. Carson não é muito emotivo e acho que isso é bem óbvio pelo que eu já disse. Então vê-lo desabar em lágrimas foi algo muito significativo. Ele estava chorando e me disse muito emocionado que nunca esperou que pudesse me perder algum dia, e por isso tinha dado tudo como garantido. Ele implorou por uma última chance para provar que poderia ser um bom marido e um ótimo pai. Foi incrivelmente difícil manter minha posição, mas tive que dizer que minha decisão era final e que ele percebeu as coisas tarde demais. Eu não podia simplesmente voltar para aquela vida novamente. Ele começou a chorar ainda mais e durante os minutos seguintes eu tive que ficar na ligação tentando consolá-lo, o que foi estranho e desconfortável para mim. Eventualmente ele parou de chorar e disse que nunca me perdoaria, nem a si mesmo se nosso filho sofresse por causa disso. Eu disse para ele não se preocupar, que era um arranjo temporário porque nosso filho ainda era pequeno e que poderíamos renegociar os termos da custódia em alguns anos quando ele fosse um pouco mais velho. Disse que seria difícil para ambos, mas que precisávamos fazer o melhor da nossa situação e ser fortes pelo bem do nosso filho. Então Carson desligou abruptamente e não ouvi mais nada dele ou de ninguém por algumas horas. Agora de repente todos os nossos amigos começaram a me mandar mensagens dizendo que o que estou fazendo é errado e que preciso reconsiderar minha decisão. Estão dizendo que já que Carson está implorando por uma última chance eu realmente deveria considerar em vez de ser tão fria e pensar na minha família. Primeiro foram só algumas pessoas, mas agora é praticamente todo mundo que conhecemos, e eu comecei a reconsiderar achando que talvez eu esteja sendo a vilã aqui. Eu nem sei mais. Estou aqui para saber se fui a errada por pedir o divórcio e a guarda total do nosso filho porque Carson não me ajudava? Atualização. Oi, voltei depois de uma semana muito ocupada. Estive ocupada com meu advogado preparando as negociações. Carson e eu vamos nos encontrar com um mediador nomeado pelo tribunal tanto para o acordo do divórcio quanto para o caso de custódia. Não estou muito preocupada com o divórcio, mas a batalha pela custódia me deixa bastante estressada. Sei que nosso filho prefere ficar comigo, principalmente porque passa muito tempo comigo e sempre foi assim. Carson sempre tentou ter um relacionamento com nosso filho nos termos dele, mas sabemos que isso não funciona com crianças. Nosso filho sempre foi muito mais próximo de mim do que de Carson. E honestamente, isso é culpa dele. E como eu disse, Carson não sabe nada sobre criar crianças, então será um grande golpe para mim
se ele conseguir a guarda parcial, pois não acho que ele seja responsável o suficiente para isso. Meu advogado e eu estamos nos preparando para tudo que possam jogar contra nós e até agora está tudo bem. Eu estava estressada e nervosa com tudo, por isso reconsiderei minha decisão de deixá-lo, e obviamente a pressão social não ajudou. O que ajudou foi desabafar nesta plataforma e a maioria dos comentários ficou do meu lado. Obrigada a todos por isso, porque me ajudou a perceber que eu estava fazendo a coisa certa e não deveria deixar ninguém me distrair disso. Faz muito tempo desde que recebi a ajuda de alguém com minha vida, e agora que estou finalmente morando com meus pais e eles estão me ajudando com tudo, percebo quanto estava estressada desde que me casei com Carson. Isso era algo que precisava acontecer e já estava atrasado. Agora que finalmente está acontecendo, Carson realmente deveria ter visto isso chegando. E o fato de ele continuar envolvendo nossos amigos me faz ainda mais certa de que estou fazendo o que é melhor para todos nós. Ele pode não ser uma pessoa terrível para os outros, mas não foi o melhor marido nem o melhor pai. Ele nem sequer foi bom, então isso não deveria ser uma surpresa para ninguém, especialmente para aqueles que não sabem nada sobre minhas lutas pessoais no casamento e em casa. Como a maioria dos meus amigos que estão me julgando por deixá-lo. Estava levando isso muito a sério porque essas pessoas são minhas amigas desde a faculdade, mas acho que quando se trata de tomar partido sei de que lado elas estão, então suas prioridades estão claras agora e não me importo. Não vou deixar o julgamento deles me afetar porque não sabem nada sobre mim ou minha situação. Atualização 2. Hoje Carson veio me visitar e ao nosso filho na casa dos meus pais. Eu não tinha mencionado explicitamente, mas ele sabia que eu estava morando aqui, e demorou uma semana e meia para ele finalmente nos visitar, o que é bastante tempo. Temos que nos encontrar para nossas sessões de mediação em alguns dias e esta foi nossa última reunião informal antes do processo legal começar. Depois disso só nos encontraremos com nossos advogados. Eu esperava que fosse ruim para mim e pensei que ele faria uma cena, mas surpreendentemente ele não fez nada disso. Ele estava bastante normal quando abri a porta e o deixei entrar, e até fez uma conversa amigável com meus pais e comigo. Foi estranho e desconfortável, mas de certa forma foi reconfortante saber que ele não estava lá para causar drama. Depois de um tempo ele pediu para ver nosso filho porque sentia falta dele e queria passar um tempo com ele, e essa foi a razão da visita. Isso foi tranquilo para mim, então fomos até nosso filho que estava brincando na época e ele parecia radiante ao ver o pai depois de tanto tempo. Eles se divertiram brincando e eu fiquei na sala assistindo. Foi bastante comovente. Antes de Carson sair, nosso filho me perguntou quando veria o pai novamente, e naquele momento percebi que não poderia mais pedir a guarda total. Conversei com Carson na porta e ele reconheceu que tinha sido um pai ruim até então, mas queria se esforçar para ser um pai melhor do que tinha sido como marido. Ele me disse que estava disposto a aprender tudo o que fosse necessário e até contratar uma babá para as coisas que ele ainda não sabia. Pediu para eu não exigir a guarda total e concordar com a guarda compartilhada. Concordei com ele e disse que estava disposta a fazer isso. Assim que ele saiu, liguei para meu advogado e disse que não queria mais a guarda total do nosso filho. Vai levar um tempo, mas podemos resolver isso. Atualização 3. Oi pessoal, as negociações do divórcio começaram e surpreendentemente Carson e seu advogado estão sendo bastante razoáveis, o que é provavelmente a maneira dele de pedir desculpas. Até agora está indo bem e estamos tentando ser amigáveis. Também começamos a trabalhar em um acordo de custódia para nosso filho. Por enquanto são apenas acordos informais e verbais, mas achamos que ele deve passar metade do mês comigo e a outra metade com Carson. E é isso que estamos fazendo agora. Meu filho vai morar com o pai em alguns dias. Vou vê-lo a cada poucos dias porque não acho que consigo ficar 2 semanas sem vê-lo. Carson também pediu ajuda à mãe dele e eu confio nela porque mesmo que Carson não tenha sido o melhor marido, ela foi uma ótima sogra e tem sido legal comigo mesmo depois que pediu divórcio. Nem muitos amigos fizeram isso, então gosto dela. Agora só espero que tudo dê certo para nós como família. Não guardo rancor ou mágoa contra meu futuro ex-marido.